Olá pessoal, mais um vídeo hoje. E dessa vez eu trouxe uma matéria antiga do Reginaldo Leme, retratando a amizade dele com Ayrton Senna e como essa amizade dos dois teve altos e baixos. Dessa vez mostrando a parte baixa, mas com um final feliz. Um grupo que cercava o Senna começou a dizer que o Regi é muito piquezista, tá? O Senna botou isso na cabeça. O Ayrton, cara, seguinte, ele era nada extrovertido, cara do bem, nada extrovertido. Eu fui muito mais amigo dele do que o Galvão se tornou mais amigo, mas na época pré-Fórmula 1. Sim. Sabe? Amigo. Eu apresentei ele para cada jornalista internacional em Mônaco, na primeira corrida dele, aquela que ele quase ganhou. Sim. Eu apresentei e dizia o seguinte: olha, não é um novo brasileiro, esse cara que vai ser campeão mais de uma vez. Aí ele brincava, falou, o Reginaldo está falando isso porque é meu amigo. E era isso, a nossa relação era essa. Passa um tempo, ele, como eu estava dizendo, ele não era nada extrovertido, muito introvertido. E o cara cresce muito no mundo, cresce muito. Imagina um Pelé, Sim. né? Só que o Pelé, acho que soube lidar melhor com isso. Talvez por ter uma maturidade. Então, o esporte mais popular também. Também. Ele ficaria mais próximo, assim. Então, o Ayrton começou a sentir o seguinte: esse monte de gente em torno de mim, quem é quem? Quem é meu amigo? Quem está aqui para se aproveitar de mim? Tá? Ele não tinha direito de fazer essa confusão comigo, mas ele foi levado por esse grupo. E fez. Né? E fez. Chegou em 1990, no Japão, eu não sabia, ele tinha premeditado não falar comigo, não dar entrevista para mim. E eu lá para fazer o Jornal Nacional. O Galvão não foi nessa corrida. E eu lembro que eu entrei no voo, estava lá Celso Tiberê, Lemir Martins, aquela turma curriola toda nossa brasileira. E eu estou esperando, eu fazia escala no Rio naquela época, eu estou esperando o Galvão entrar no avião, não entrou, o avião saiu. Eu falei para Edgar Melo Filho, falei, porra, o Galvão não veio, cara. Ele falou assim, não, o Galvão teve não sei o quê, não pôde vir, mas você não está sabendo? O Senna não vai falar com você. Edgar Melo Filho. Caramba. Falei, é mesmo? Né? Porque ele não teve coragem de falar isso para mim aqui, eu não viajaria, qualquer coisa assim, eu ia resolver qual era o problema. Bom, chegou 90, primeiro dia de treino, ele fez entrevista. O Prost era um cara assim, pô, para mim ele, sabe, ele me tratava quase como um francês, né? E eu gostava muito, né? Ele, quando ele soube da briga do Senna, ele me chamou lá num cantinho. É verdade que o cara fez isso e tal. Bom, aí várias pessoas ali, o grupo de pilotos, entrevistei os craques do momento, Mansell, Prost e tal, não me lembro mais quem, fui no Senna. É um cinegrafista japonês, falando um péssimo inglês. E eu falei para ele assim, deixa a câmera ligada. E fui com o microfone. O Ayrton falou assim, não, eu não falo mais com você. Eu falei, não, ainda tive essa sacada. Eu falei, não, Ayrton, não é comigo, você vai falar com o torcedor brasileiro. Não, mas através de você não, saiu. Como é que eu fiquei? Tinha um Jornal Nacional para entrar no ar. Como você fez? Uma longa história. Eu tinha que arrumar uma entrevista com o Senna de qualquer jeito. Tinha um jornalista do Globo chamado Celso Tiberê, você conhecia? Ciro José era diretor de esporte. Meu compadre, diretor de esporte, estava no Rio porque tinha um torneio de vôlei e tal. Pô, Japão, tô falando de meia-noite, a gente acordado, tentando resolver um problema pro dia seguinte, aliás, porque naquele dia eu me virei fazendo um negócio em off. Meia-noite nós no Japão, meio-dia o Ciro no Rio, né, e o Ciro se virando, falava com o Boni, falava com isso, falava com aquilo, vamos arrumar uma solução e tal. E eu falei assim, Ciro, tem o Tiberê.
vamos lá, ele é da casa. Então eu falei, Celso, aconteceu isso, você faz a entrevista? Oh, claro, não sei o que. E olha só como o Senna já estava assim, muito com o pé atrás comigo. O cara estava minado. Colocaram esse barulho na cabeça dele. Pô, e ele se convenceu totalmente. Quando foi fazer entrevista com ele, a Globo tinha um negócio assim, que era a única pessoa que dava o Banco Nacional. Você lembra? O jogador de futebol, Sim, quantas vezes te cortava? as placas cortavam, fazia a câmera baixar aqui. Então eu peguei o japonês que falava mal inglês e mostrei para ele. Falei, olha, com ele você pode fazer. Esse gesto assim, eu fazendo para ele. O Senna viu eu fazendo esse gesto. Aí o japonês foi lá e fez o contrário. Fez o que ele está acostumado a fazer, cortou tudo. Cortou o Nacional de tudo. E foi pro ar assim. Imagina o dia seguinte. As coisas que o Brasil mandou para ele, tá? Cortando tudo, né? Ele apareceu. Como é que foi? Foi o outro jornalista que fez a entrevista? E você colocou no Jornal Nacional? No Jornal Nacional. De que forma? Não, ele, até então ele podia entrar numa matéria minha, que eu fazia um todo, e entrava só a falar dele. Depois ele começou a proibir isso. Olha só que ponto chegou. Aí em 90 mesmo, eu volto, no dia seguinte deu tudo certo, tal. Volto para o Brasil. O pai dele e um primo dele chamado Fábio me chamam no escritório lá em Santana. Falei assim, olha, nós queremos te falar o seguinte, isso é por causa disso, Piquet, Prost, você é o único brasileiro que dá atenção ao Prost. Olha os argumentos, cara. Você é jornalista, pô. Eu falei, seu Milton, que era uma pessoa boa também. E a dona Neide, que está viva, graças a Deus, que é uma ótima pessoa. E eu falei, seu Milton, pô, o cara, eu sou jornalista, o cara me dá entrevistas que ele não dá para os franceses. Né? Eu tenho que tratar bem e gostar bem do cara. Agora, os brasileiros, para mim, são prioridade. O meu primeiro capítulo é esse, né, do livro, porque acabei sendo, eu fui proibido de ser repórter, acabei sendo promovido a comentarista. Ah, por isso que você virou comentarista? Fui promovido, o Senna me promoveu. É isso, pessoal, esse é o vídeo de hoje, com essa história, né, do grande Reginaldo Leme, que fez um papel importantíssimo na Fórmula 1 brasileira, e por conta dele muita gente hoje acompanha a Fórmula 1 no Brasil também. Ele que teve uma grande influência aqui no nosso país nesse esporte. Espero que tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de curtir, se inscrever para mais conteúdos e até mais.